A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam conosco quando agora o Senhor nos fala por sua palavra. Mais uma vez vamos orar. Senhor, estamos mais uma vez diante da tua palavra. Isso para nós é motivo de alegria, é privilégio. Por isso pedimos, ó Deus, que neste momento de reflexão tu estejas entre nós, que tu possas, ó Deus, falar conosco através da palavra que vamos ouvir, que essa palavra, Senhor, desperte ou fortaleça a nossa fé, que essa palavra, Senhor, nos conforte, mas também nos corrija. Fala aos nossos corações agora, Senhor. E com o teu Espírito conduze tanto o ouvir quanto proclamar de tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos e as irmãs para abrirem suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 4, os versículos 1 a 11, um dos textos previstos para esse que é o primeiro domingo da Quaresma. Mateus, capítulo 4, os versos 1 a 11. Está escrito: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos irmãos, queridas irmãs, não há filho de Deus que não seja tentado. Você sabe o que é tentação? Tentação não é um pecado propriamente dito, mas aquele momento antes do pecado, o desejo de cometê-lo. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. O evangelista Mateus trata da tentação de Jesus. Jesus no deserto passou 40 dias e 40 noites em tentação, sem trégua. Jesus havia acabado de sair das águas do batismo e foi direto para o fogo da tentação.
Jesus acabara de ver o sorriso do Pai, de ouvir: tu és o meu filho amado, que me dá muito prazer, muita alegria, e foi para o deserto, onde vai ouvir de Satanás: se tu és filho de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo e, cheio do Espírito Santo, jejuou 40 dias e 40 noites. Esse tempo no deserto foi a preparação de Jesus para o seu ministério, que iniciaria logo em seguida. Num cenário hostil, deserto, num ambiente hostil, sozinho, cercado de feras, numa situação crítica, com fome, é que Satanás lançará a isca da tentação. Isca. A tentação, meus irmãos, é uma isca. Através dessa isca, o inimigo quer nos pegar. E como o inimigo é aquele que veio para roubar, matar e destruir, no momento em que ele pegar você, ele destruirá você. Portanto, essa reflexão, nesta primeira manhã de Quaresma, é um convite para que você esteja bem atento às tentações que vão bater à sua porta. O desejo de pensar, de falar, de fazer aquilo que não está certo. Uma isca que o diabo vai lançar. E no momento em que ele pegar você, ele destruirá você. Jesus foi tentado por Satanás no deserto. E o que nós aprendemos disso? Bom, em primeiro lugar, a tentação da satisfação física a qualquer custo. Meus irmãos, depois de 40 dias de jejum, Jesus teve fome. Todos os poros do corpo de Jesus clamavam por pão. São 40 dias sem comer. Com seu corpo fragilizado pelo jejum, Jesus anseia por alimento. É nesse momento que se aproxima o tentador. E ele lança sua isca. No versículo 3 do texto que nós lemos, o diabo diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás sugere a Jesus que ele satisfaça a sua necessidade física a qualquer preço. A sugestão do tentador é que Jesus exerça o seu poder para atender ao seu desejo imediato: comida. Um milagre dessa ordem provaria a filiação divina de Jesus e abriria o caminho para que multidões o seguissem. Porém, Jesus recusa a isca venenosa. E ele responde para Satanás: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabe que a palavra de Deus sustenta, mas as sugestões de Satanás enfraquecem. É legítimo, está correto buscarmos satisfação física.
mas não é conveniente morder a isca do diabo. O prazer oferecido pelo diabo passa pelo caminho da desobediência. Esse caminho conduz à rebelião contra Deus. Portanto, embora seja lícito satisfazer as necessidades físicas, cuidado, não a qualquer preço. O pão de Deus alimenta, mas a isca do diabo mata. Uma vez, queridos, eu quero repetir isso. Uma vez que caímos em tentação, uma vez que mordemos a isca do diabo e fazemos o que está errado, fomos então pegos pelo tentador, pelo inimigo. Difícil será se livrar desse mal. Em segundo lugar, a tentação da confiança à revelia da promessa de Deus. O diabo foi derrotado no primeiro round. Ele tentou Jesus, Jesus se recusou a morder a isca, não cedeu à tentação. O diabo foi vencido no primeiro round, então ele lança a sua segunda arma. Ele levou Jesus à cidade santa, Jerusalém, colocou Jesus no pináculo do templo, no lugar mais alto do templo de Jerusalém, e disse para Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçardes em alguma pedra. Foi isso que Satanás disse para Jesus: joga-te, atira-te. Está escrito no Salmo 91 que Deus mandará os anjos dele guardarem você. Só que o diabo, meus irmãos, ele é um péssimo intérprete das Escrituras. Ele sempre cita a Bíblia, omitindo, acrescentando ou distorcendo o seu significado, com o propósito de tentar e nunca edificar. Ele citou, como eu disse, o Salmo 91, mas omitiu a parte: em todos os teus caminhos. Deus não promete guardar aqueles que abandonam os seus caminhos. Deus não tem compromisso com aqueles que, à revelia das suas promessas, ouvem e atendem à voz do tentador. Mais uma vez, Jesus golpeia o diabo e ele diz: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Em terceiro lugar, a tentação do poder a qualquer preço. O diabo, vencido nos 2 primeiros rounds, levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles e disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O diabo, sendo o pai da mentira, promete o que não tem. Ele não é dono de nada, mas oferece tudo. A isca da tentação é oferecer o poder
a qualquer preço, poder. Ganhar os reinos do mundo e a glória deles ao preço de prostrar-se diante de Satanás e adorá-lo é um preço alto demais. O diabo, porém, oferece o que não tem, mas se você morder a isca dele, ele tira tudo o que você tem. Jesus mais uma vez vence Satanás. Ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus nos ensina que a fidelidade de Deus, ou a fidelidade a Deus, na hora da tentação, é o que nos livra do perigo. Quanto a Satanás, devemos, a exemplo de Jesus, ordenar que se retire da nossa vida, porque a nossa escolha é o Senhor e a sua vontade. O texto bíblico diz que Satanás deixou Jesus e então os anjos de Deus vieram para servir o Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, a tentação, como eu disse, baterá à sua porta. Você irá desejar fazer o que está errado. Não morda a isca de Satanás. No momento em que você ceder à tentação, ele entrará na sua vida e vai fazer um estrago. Não podemos evitar que as tentações venham. O desejo de fazer o que é errado, isso vai chegar. O que nós podemos fazer com a força que vem do Espírito de Deus é resistir, é dizer não. Há uma frase atribuída ao reformador Martinho Lutero, não sabemos se foi exatamente ele que disse, mas é atribuída a ele. Ele diz assim: a tentação é como o pássaro que voa sobre a sua cabeça. Você não pode impedir que o pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho ali. Você desejará fazer o que não confere com a vontade de Deus, mas precisa do Espírito de Deus para dizer não e não ceder àquilo que está errado, à isca de Satanás. Uma vez que ele te pegar, você estará preso para sempre. Cuidado, portanto, muito cuidado. A tentação vai chegar através de amigos, através de parentes. A tentação vai chegar através de um programa de televisão, de uma música. O diabo vai investir pesado para ter você, para dominar você, para aprisionar você. Não morda a isca de Satanás. Adore a Deus. Obedeça à vontade de Deus. E você será assistido pelos anjos de Deus. O que resiste a tentação, o que é firme e diz não àquilo que Satanás sugere, por mais difícil que isso possa parecer em algum momento,
essa pessoa, a exemplo de Jesus, por ter resistido fielmente, será assistida, cuidada pelos anjos de Deus, como aconteceu com Jesus no versículo 11. Não morda a isca de Satanás, resista à tentação, obedeça a Deus. Eis o propósito para o qual somos chamados nessa manhã. Deus nos ajude para isso. Deus nos dê força pelo seu Espírito para resistirmos à tentação. E que a paz de Deus, que é maior que todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Jesus Cristo. Amém. Em resposta, meus irmãos,